Olá a todos, saudações, sou o professor Felipe, da cidade de Itabira. Estou fazendo a correção do plano de estudo tutorado à distância, da Escola Estadual Dona Eleonora Nunes Pereira, para os alunos do 9º ano. A unidade temática é matéria e energia. O conteúdo relacionado, energia e mudanças de estado físico, transformações químicas e reagentes e produtos. Esse pedaço agora aborda muito a parte dos fenômenos físicos e dos fenômenos químicos. Tá? Sugiro a todos que vejam os vídeos e acessem os links que foram sugeridos no material, que eles são bastante enriquecedores. Bem, vamos começar a correção com a questão com a atividade 1. Na atividade 1 fala assim: reflita sobre o que você aprendeu até aqui e teste seus conhecimentos. Item A: aquecer uma panela de alumínio. Item B: aquecer um fósforo. Item C: ferver água. D: queimar açúcar para fazer caramelo. E: fazer gelo. Dentre os fenômenos acima, destaque: letra A, quais são os fenômenos físicos? Então, todos os fenômenos físicos são aqueles fenômenos que não alteram a composição inicial da matéria, ou seja, a substância do que o objeto é feito ou a porção de matéria é feita continua sendo o mesmo, certo? Então, vamos lá. Aquecer uma panela de alumínio é um fenômeno físico. Por quê? Você só aquece depois que o calor dissipou, ela continua sendo de alumínio ainda. Ferver água. Ferver água também é um fenômeno físico. Apenas altera a temperatura da água, mas a substância a água continua sendo a mesma. Mesmo que ela mude de estado. Às vezes ela passa pelo processo de vaporização, mas continua sendo H2O, com a mesma composição. Da mesma forma, fazer gelo. O gelo, a composição do gelo é água, H2O. Então, a mudança de estado físico, ela é caracterizada como um fenômeno físico. Então, toda mudança de estado físico pode ser classificada como um fenômeno físico. B. Quais são os fenômenos químicos presentes nos exemplos acima? Acender um fósforo, que é o processo de combustão. Nesse caso aí, há uma alteração da substância, da pólvora que tem dentro, na cabeça do fósforo ali, ou no palito, e até mesmo a queima da madeira que tem, que às vezes queima até o nosso dedo, e todo o processo de combustão é um fenômeno químico. Tá? Lembre-se que para haver a combustão, o oxigênio presente no ar atmosférico, ele tem que reagir com o combustível, no caso ali da pólvora ou da madeira, e isso vai gerar uma outra substância. Em alguns casos cinza, em outros casos carvão. Então todo o processo de combustão é um fenômeno químico. Queima de açúcar para fazer caramelo. Quando você faz o caramelo ou a calda, que geralmente se coloca em cima de pudins, ou aquela bala puxa-puxa que o pessoal costuma fazer, a estrutura original da matéria ela é alterada. Acontece uma alteração na estrutura do açúcar ali e na sua composição química. E isso aí é classificado como um fenômeno químico. Vamos à atividade 2. Na atividade 2 está assim, leia os trechos abaixo. O trecho A. O reflexo da luz nas ondas onduladas pelo vento lembrava-lhes os cabelos de seu amado. B. A chama da vela confundia-se com os seus olhos. C. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava-o a seu coração. D. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Analise o contexto dos trechos acima e especifique qual é a transformação ocorrida em cada situação.
justificando sua resposta. Bom, do trecho A, o reflexo da luz é um fenômeno físico, pois não altera a estrutura ou composição química da matéria, que no caso ali é a água. Luz é energia, tá, gente? Então, no caso a composição da água ali não está sendo alterada só por causa da reflexão da luz ali. Então, esse é um fenômeno físico. Letra B. A chama da vela é um fenômeno químico. Toda combustão altera a estrutura ou composição principal da matéria, sendo assim um fenômeno irreversível. Lembre-se que para identificar um fenômeno químico, né, a gente usa a capacidade de ser reversível ou irreversível. Se o fenômeno é irreversível, ele naturalmente é um fenômeno químico. C. Gelo derretendo é um fenômeno físico, pois a composição do gelo é a água, e essa composição é a mesma no seu estado líquido. Mudanças de estado físico são fenômenos físicos. Faltou um S aqui, vamos colocar, né? D. Tesoura enferrujando é um fenômeno químico. O processo de ferrugem é a oxidação do ferro, que é uma reação química existente, que acontece entre o oxigênio no ar atmosférico e o ferro do objeto. Como ocorre uma alteração na composição da matéria e o fenômeno é irreversível, essa é uma transformação ou um fenômeno químico. Vamos à próxima atividade. A química está presente em nosso cotidiano, sob as mais variadas maneiras. Exemplifique e explique situações do seu cotidiano em que você percebe os fenômenos físicos e químicos. Eu coloquei só alguns aqui, vocês têm mais fenômenos físicos e químicos que acontecem perto de vocês, mas eu coloquei alguns dos mais simples. Rasgar um pedaço de papel é um fenômeno físico. Quando você rasgou um pedaço de papel ou amassou um pedaço de papel, a composição do material é a mesma. Então, não houve alteração na sua composição. Ele ainda é papel. A precipitação da chuva, né, quando chove, é apenas uma mudança da água, né, do estado gasoso para o líquido. O derretimento do gelo, mesma coisa, né, mudança de estado físico. Evaporação da água, mudança de estado físico. Você observa isso, por exemplo, na roupa secando no varal. O reflexo da luz em um espelho, o vidro quebrando e o endurecimento do barro, né? Isso aí, nenhum desses fenômenos aí é irreversível e todos esses fenômenos mantêm a estrutura ou a composição original da matéria ou da substância que forma cada um desses objetos ou dessas matérias aí. Fenômenos químicos: queima de papel, combustão no motor dos veículos, né, de automotores, a combustão da gasolina, por exemplo, ou do álcool. Processo de digestão, né, quando a gente passa por um processo de digestão, tem a parte da digestão física e química, né? Mastigar, por exemplo, triturar faz parte da digestão física. Engolir também física, mas na hora que acontece a mistura com os ácidos, com as substâncias intestinais, inclusive até com a saliva, né, passa por um processo de transformação química. A formação de gases na mistura de bicarbonato de sódio com vinagre. A mudança de coloração do iodo com amido de milho presente no biscoito creme cracker ou numa batata, por exemplo. Se você pinga o iodo, aquele amarelinho que usa para fazer asepsia de machucado, por exemplo, e pingar uma gotinha no biscoito creme cracker ou numa batata, por exemplo, você vai perceber que a coloração dele vai passar de amarela para um tom azulado. Então isso indica que aconteceu uma reação química, tá? Mudança de cor, liberação de gases, mudança de temperatura no recipiente onde aconteceu a mistura, são exemplos de indícios de transformação, de transformação ou fenômenos químicos. Atividade 3.
Considerando-se as transformações, a água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então a gente tem o gelo, acrescentando energia calorífica a ele, passa para água líquida. Retirando energia calorífica, a água líquida passa para o estado de gelo, né? No caso do estado sólido. Então isso aqui é apenas uma mudança de estado físico. Então esse aqui é um fenômeno físico. As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Então, o mármore, aconteceu a chuva ácida, ele se transformou em gelo. Note que não tem a setinha voltando para o outro lado, significa que esse processo ele é irreversível. Então, temos aí um fenômeno químico. O produto final, o gesso, ele é diferente da substância inicial, mármore. E a reação aconteceu, né, através da chuva ácida. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença de umidade, transformando-se em ferrugem. Então, ferro, corrosão, ferrugem. Observe que a setinha também só aponta para um lado, né, indicando que esse fenômeno é irreversível. Então, isso também é um fenômeno químico. Então, pediu para colocar na ordem aqui, né, respectivamente, quais são esses fenômenos. Então, nós vimos que os fenômenos são fenômeno físico, fenômeno químico e fenômeno químico. Dentro da sequência abaixo, o único que apresenta essa sequência, né, respectiva é a letra B, físico, químico e químico. Atividade 4. Após identificar os fenômenos ocorridos, justifique sua resposta. Então, vamos lá. O 1, que está aqui em cima, é a mudança de estado físico, portanto, é um fenômeno físico. 2, é um fenômeno químico, pois a composição da matéria inicial, que era mármore, foi alterada para gesso. Esse processo é irreversível. O 3, o processo de formação da ferrugem é um processo de oxidação que altera a composição inicial da matéria e é irreversível também. Então, nós temos aí, né, um pouquinho de conhecimento a mais sobre os fenômenos físicos e químicos. Vejam os links que estão sugeridos aí no PET e não perca tempo, tá? Faça suas atividades, corrija suas atividades e entregue para seus professores pelos meios virtuais, se for possível. Se não, procure a sua escola para fazer um combinado a respeito da forma de entregar. Espero que tenham gostado, tá? Sou o professor Felipe, um grande abraço a todos vocês.